Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Bom dia, boa tarde, boa noite para cada especialidade aí, né? Para cada espectador, Para cada né? Diurnos, espectador. noturnos. Pois é, Carol. E a gente tava meio destrenado, né? Pois é, ficamos um tempo sem gravar aqui, viu, galera? Aí agora a gente voltou, estamos um pouquinho enferrujado, mas Enferruja mesmo. daqui a pouco a Isso gente já entra no trilho, não tem para quem não problema. sabe, comunicação é como jogar futebol, É jogar treino. futevôlei, vôlei, né? Como esporte, né? Se você Exatamente. perde a embocadura, como a gente fala na gíria aí. Olha, Carol, hoje vamos dar uma voltinha. Não é muito longe também, né? Acho que para você, sim, para você é bem distante, né? Porque você é logo ali. Mas vamos lá para a década de 60. E hoje eu vou trazer um pouquinho aqui, coisas aqui do nosso quintal, né? Do nosso rio, como eu costumo dizer, o nosso riacho. Que é o folclore da várzea campineira, que tanta gente vive, né? Eu sei que tem muita gente que vive futebol amador, enfim, né? Outras modalidades, né? Que não são fora do esporte, Profissional. é, em todos os sentidos, né? Mas a gente vai entrar um pouquinho no folclore da várzea, que tem, nossa senhora, a várzea é muito rica. Tem muita resenha na Tem várzea, muita né? resenha. E eu, quando garoto, assim, Carol, eu acompanhei, eu vivia. Até porque Campinas era pequena, né? Campinas não era essa metrópole de hoje, década de 60. O que, que nós tínhamos aqui na cidade? 150 mil, 200 mil habitantes. Quer dizer, era uma. Como é que a gente vai falar? Era um pequeno sítio, né? Ou um grande sítio, Um né? grande Um sítio. grande Pequeno sítio é sítio. Monte Azul, né? Que tem 20 mil até Monte hoje. Azul, Monte Azul continua bucólica. E olha que nós chegamos hoje aqui em Campinas a mais de, né, 1 milhão e quase 1,2 milhão, né? Então, veja como o salto que Campinas deu. Mas era assim, era uma cidade esportiva em termos de várzea. No futebol profissional, nós tínhamos o Guarani que disputava a Série A do Paulista, né, que era o grande campeonato, que na época era chamada de divisão especial, e a Ponte, que na década de 60 ela perambulou a década inteira na série hoje seria A2, né? E também tantas histórias que a gente levantou já. E o que acontecia? Então, o esportista de Campinas, ele se até também pelo costume, né? Pelos tempos, ele se ocupava muito do futebol amador, acompanhava e cada bairro você tinha um representante, E né? até hoje é bem tradicional aqui. A várzea ainda continua na Continua, cidade. continua, ou se continua. A gente, eu é que, né, nós, né, que muita gente se afastou, mas tem aí um público Cativo cativo ali. que é, vamos dizer, parecido, proporcionalmente parecido com o que nós tínhamos lá naqueles anos de 1960. Mas é isso mesmo, era uma festa, né? Os domingos pela manhã, porque a várzea, o futebol amador, ele era jogado sempre domingo pela manhã. Então era muito romântico até, sabe, Carol? Porque você saía, né? Meu pai sempre foi vidrado em futebol, né? Como o seu também, né? Pois é. Aliás, o seu muito mais até. Mas meu pai gostava de futebol também, né? E meu pai tinha esse dom do treinador, sabe? Ele olhava assim um jogo, ele já sabia, olha, esse vai ser isso, aquele vai ser aquilo, o jogo tá assim, tá assado, ele fazia uma leitura, interpretava. Então, eu era moleque, né? Tinha, né, de 10, 8 anos, né? 62, por aí, né? E foi toda essa década. E lá ia, né? Eu e meu pai de mãozinha dada, e a gente andava por Campinas. Nessa época, muito tempo eu morei ali no Bonfim, e ali era um reduto, né? Porque você tinha o Bonfim Futebol Clube, o Bonfim, que eu acompanhava o Bonfim, eu adorava aqueles moços do Bonfim, era moleque, quando e chegava de caminhão, né? Quando eles chegavam assim, né, a camisa do Bonfim, um dos uniformes era avinhado, era Continua as cor cores de do vinho, clube. É. continua assim, né? Era cor de vinho, né? Às vezes eles iam com camisa branca e gola cor de vinho, né? Então, quando eles iam com a branca, eu olhava assim e falava, meu pai, olha os golas cor de vinho, né? Eram meus ídolos, né?
Até os jogadores, eu lembro, o Hilton goleiro, Armando atacante, Zequinha. A gente tem essas coisas afetivas. E era uma diversão. Era um campeonato bem disputado. Nesse nível, né, que tinha a Série A e a Série B. Tinha o Gazeta Esportiva. O Gazeta Esportiva já era um time mais abastado. Ele era do centro da cidade aqui. Muita gente do Guarani, o Dr. Jaime Silva, que era presidente do Guarani, ele apoiava muito, porque o filho dele jogava, né? O Jamir, que era um meia muito bom, o Peri Scheibe, né? Que foi diretor da Ponte, né? Ele tocava, Tufi. Quer dizer, era uma festa, né? Era uma farra. E ali no Bonfim, então, você tinha o Bonfim, mas aí na divisão de baixo você tinha o Corintinha, né? Que era também muito querido, né? E os jogos lá no Bonfim, Carol, você não vai acreditar. Você conhece a Pedreira Chapadão? Conheço. Então, ali naquele, né? Hoje você vai lá, é um parque, né? Ficou bonito. É um parque bonito, digno assim de um passo. Dá para você passar um dia lá, vai fazer piquenique. Sim. As pessoas vão fazer aniversário lá, ficou legal. Mas naquela época era campo de futebol ali. Ali era um campo de futebol, né? Toda aquela falésia ali, né? A pedreira caindo assim, aquele vale, e ali jogava no meio da terra e pedra. Afinal, rústico, né? Pedreira, né? E de domingo de manhã lotava aquilo lá. Meu Deus do céu, não tinha onde, né? Todo mundo se acotovelava e os jogos aconteciam. E a pancada, quando saía gol, a torcida entrava aquele monte de gente, gol, até tirar a torcida era 10 minutos, né? O jogo durava 5 horas. 5 horas. E saía a briga, né? Mas não sei porquê, não tinha um respeito. De vez em quando o pau quebrava, assim, mas não tinha, como é que a gente vai falar, deslealdade na briga, né? Era uma briga, na época falava de homem, um por um, né? Não tinha arma, era no braço. Era no muque. Quem pudesse mais chorava menos, mas de vez em quando o pau quebrava. Juizada que apitava, né? Os juízes iam apitar lá, não tinha nada a dizer. Às vezes tinha o jogo muito badalado, né? Tinha lá um carro de polícia com 2 policiais, né? Que se acontecesse alguma coisa, eles... Vaza! Caía fora, né? O quê? Vou entrar nessa, né? Colocar a mão em cumbuca. Então era esse clima romântico, né? E, assim, vem na memória, o veículo que todo mundo consumia era o rádio. E muita gente andava com o radinho, né? Você ia lá no jogo, ia com o radinho de pilha. Os jogos assim não eram transmitidos, né? Quando chegava na parte final, sempre tinha uma rádio de Campinas, né? Que era sempre no Campo da Ponte ou no Guarani, a parte final. Sim. Mas o decorrer do campeonato não tinha transmissão. Mas o pessoal ia de rádio, porque nós tínhamos um programa aos domingos de manhã na Rádio Cultura, que hoje é a CBN, né? A Rádio Publicidade e Cultura, e que parava a cidade, né? Chamava-se Nos Degraus do Sucesso. E era um locutor, Sérgio Batista, que ficou famoso, assim, né? Os mais experientes se lembram muito, que ele era... Então, ele tocava o sucesso da semana, 20 músicas, né? E aquela época, a gente já comentou aqui, era a época do vinil. Então, ele tinha a parada de sucesso do disco long play e compacto. Então, era 20 de cada um, né? Qual o sucesso dos long play? Então, 20 músicas. Ficava das 8 a meio-dia tocando música, né? E ele tinha um bordão, ele falava assim: 11 horas, 23 minutos em Campinas. E aqui está, no setor dos discos long play, o primeiríssimo degrau do sucesso, com Roberto Carlos, Quero que Vá Tudo pro Inferno, né? Que essa música, na década de 60... Estava estouradíssima. Você conhece essa música? O Roberto não canta mais, por causa da palavra inferno, ele é cheio de mística, toque. De toque, Ele não canta mais. Então, esse locutor, ele ilustrava, né? Você estava ali assistindo o jogo e ouvindo o Sérgio Batista. Quem será? Quem que vai ser o primeiro degrau do sucesso? Porque tinha até aposta, né? Vai ser essa música. Tá? O povo era romântico, impressionante. O povo tinha essa sensibilidade, né?
E ali corria, então, né, o futebol amador. Aí nós tínhamos no Taquaral o Bela Vista, que era né, o rei lá do pedaço, ali embaixo. Até hoje tem o campo do Bela Vista, que era o seu Donato quem tocava. Lá na Santo Odila, onde surgiu de cá, tinha o Rigolim. E o campo do São João, depois, quando o campo do São João chegou aqui, o campo do São João já era bonito, já era patrocinado, né, já era um campo, um nível, né, um nível já melhor. E assim a várzea se desenrolava. Podemos dizer assim que o rei da várzea era o Gazeta Esportiva, o do Amador era o Gazeta Esportiva, e que na segunda divisão juntava lá Bila Teixeira, Bonfim e o pau quebrava. Aí é o seguinte, o ponto culminante para a gente sempre terminar em alto astral eram as arbitragens, né? Porque as arbitragens elas eram imparciais até a página 2, 3. Era, mas nem tanto. Nem tanto. Porque tinha aqueles espertões, né, os espertões lá que né, eles traziam, compravam as arbitragens, era um barato, era um folclore. E eu presenciei isso daí, Carol, uma coisa, um jogo uma vez lá no campo da Santo Odila, no derby lá do bairro, era Palmeirinha e Santo Odila, era o pega lá, né? E o pau vai daqui. E lá também era Raspadão, onde hoje lá é um colégio, em frente ao seminário lá de padre, era um Raspadão. E o pau né, vai daqui, vai dali. Quem apitou esse jogo era um árbitro, não é mesmo um afrodescendente, né? Um preto bem abastado, assim, e também cheio de heroísmo, né? Com ele não tinha muito. E ele que apitou um dia lá um jogo, menino, aí vai daqui, vai dali, enfim, né? Acho que deu um pênalti lá para o Santo Odila, que sempre o Santo Odila ganhava, né? Deu um pênalti lá, o adversário, o Palmeirinho, não concordou e ficou aquela discussão. Conclusão. Quando eu estava assistindo esse jogo, né, eu estava assim no barranco, você ficava no barranco, daqui a pouco eu vi o juiz correndo, né, que se desentenderam ali, mas alguém falou alguma coisa para ele, acho né? que Ia sobrar. Ia sobrar. Aí ele correndo e os caras correndo atrás, né? Aí ele aqui perna para quente, né? E ali perto tinha uma casa de um artista lá, chamava-se Edgar, era um pintor, sabe? Um pintor de quadros, mas assim, bom, era um Portinari campineiro aí, muito bom pintor, né? Cheio de coisa. Aí quando ele era vizinho assim do campo, ele viu, ele abriu o portão assim, o juiz, né? Ele pulou e entrou na casa, aí o cara, ele fechou, falou, aqui ninguém entra, tal. O pessoal ficou, acho que o dia inteiro esperando ele sair, né? Até que veio a polícia, tirou tudo. Mas acontecia muito disso. E esse mesmo árbitro, que ele já é falecido, né, ele é falecido já há muito tempo, um dia ele vai apitar um jogo lá na Ródia, né, aqui na fazenda, chamada Fazenda São Francisco, onde é a indústria mesmo, né? Então ali tinha a fazenda, a colônia e tal, e tinha o campo de futebol, e o Ródia, tinha o time da Ródia, na fábrica, era um time forte. E era um campo bom lá. Aí o Ródia precisava ganhar um jogo. Era o Bela Vista que ia jogar lá, e o Bela Vista era forte também aqui no Taquaral, né, do seu Donato, que eu te falei. Aí o juiz chega de manhã, o jogo sempre era de manhã, 10 da manhã, era o horário nobre, né, do esporte, do esporte amador. O juiz chega de manhã, sempre chegava, às vezes, 1h30 antes e tal. Ele chega de manhã e os dirigentes lá, né, o pessoal que mandava no roda, estava esperando o juiz, receberam ali, né, o juiz. Aí ele falou assim, senhor fulano de tal, né? Eu sei o nome dele, mas não vou falar aqui, né, até porque ele já morreu. E eu sei e conheço, né, conheci ele e tudo. Aí quando ele chegou assim, é o mesmo juiz que correu lá, que eu te falei. O pessoal chegou nele e falou assim, olha, nós precisamos ganhar um jogo e tal. A gente podia fazer um acordo aí, né? Você podia dar uma força para nós aí, ajudar. Não, bravo, né? Não vem, não. Eu sou direito, eu sou correto, não tem comigo, eu apito no pau, não vai ter esse negócio, não. E ele era assim mesmo, ele falava, ele era imponente, tinha essa imposição, né, ao falar.
Não, e os caras, não, mas vem aí, puxa vida, quebra esse galho para nós e tal. Aí os caras falaram, vamos fazer o seguinte, a gente dá uma recompensa, né, dá uns frangos aí, porque lá tinha criação de... Você leva uns frangos aí e tal. Não, mas que de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, mas vamos, porque vem aí direitinho. Aí os caras insistiram. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, para não fazer desfeita para vocês, vamos fazer assim, tudo bem, vamos fechar por 2 dúzias de frango. Aí os caras falaram assim, nossa, seu Fulental, mas também não é tudo isso, né? A gente te ofereceu no máximo uns 2 ou 3, o senhor já quer 2 dúzias? Assim não tem negócio. O preço estava muito alto. Fecharam o negócio. Mas não foi nem por 2, 3 frangos e também não foi por 2 dúzias. Acho que ficou ali na metade. Ali. Um meio termo ali para agradar todo mundo. O negócio foi fechado, né? Facilitar o resultado em troca de uma dúzia, enfim, né? Algumas unidades de frango. Quem diria, em um jogo do Amador já valeu uns frangos. Já valeu um frango. Claro que depois o pagamento foi feito a domicílio, né? Porque ele não ia sair com os frangos de lá. Era só o que faltava, né? É verdade. Mas que ele levou os frangos para ser imparcial, você pode ter certeza que levou. Muito bom. Obrigada, João. Bom, se você gostou dessa história, não esquece de compartilhar com seus amigos, ativar a notificação para ficar sabendo de tudo que a gente posta por aqui. Se quiser rever ou conhecer as outras histórias, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do Diário Campineiro, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!